Instrução Normativa 18, de 2020. Diante a medidas de segurança fitossanitárias, o governo brasileiro exige que o cacau importado dos países africanos seja tratado com a substância brometo-dimetila. Ofício 004 de 2020, Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, no dia 20 de julho, solicita que o governo brasileiro revogue a IN 18 e libere a importação do cacau africano, sem a utilização do brometo-dimetila. O motivo? A Costa do Marfim baniu a utilização da substância e tal medida brasileira impediria que as moageiras comprassem o cacau do país. Importação esta que corresponde a, segundo o ofício, 70% da produção. 5 de março de 2021. O governo brasileiro institui a IN 123, eliminando a exigência do brometo-dimetila e retira do texto as pragas Striga e Phytophthora megacariae, pragas quarentenárias danosas à produção não só do cacau, mas também a do milho, soja, arroz, feijão, cana-de-açúcar, sorgo e milheto. 23 de março de 2021, o governo brasileiro institui a Instrução Normativa 125 e o texto se mantém com o teor da IN 123, onde não há indicação para o brometo-dimetila, tampouco referências sobre as pragas Phytophthora megacariae e Striga. Por que esta medida é danosa à produção de cacau do Brasil? O que o governo brasileiro diz sobre o caso? Quem está em busca destas respostas? O papo produtivo de hoje é com a presidente da ANPC, Associação Nacional de Produtores de Cacau. Vanusa Barroso está na linha de frente para cobrar estes esclarecimentos e vai conversar comigo sobre a sua visita ao Ministério da Agricultura. Está começando mais um Papo Produtivo. Esse programa que visa dar vez e voz a você, produtor de cacau, produtor de chocolate, que faz parte de toda a cadeia produtora desta gama que significa a nossa cacauicultura brasileira. E hoje o assunto é sério, mais ainda, né? Nós vamos tratar de instruções normativas e uma polêmica que está em torno desta discussão. Afinal, né, que é a IN 18, a IN 25, brometo-dimetila, importação do cacau oriundo da África. Tudo isso a gente vai discutir aqui no Papo Produtivo, que tem uma convidada especial, ela, Vanusa Barroso, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cacau. Ela vem ganhando aí as redes sociais e a imprensa, divulgando e chamando a atenção das autoridades em relação a esta medida, a esta instrução. Seja muito bem-vinda aqui à TV Cacau, ao Papo Produtivo. Vamos trazer esses esclarecimentos para os nossos produtores. Obrigada, Caliane. Obrigada a você pela oportunidade de poder ganhar essa publicidade, né, através do mercado TV Cacau, porque realmente informação é poder, né? Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente sabe, é uma forma de a gente ganhar realmente o conhecimento das pessoas, dos produtores de cacau, e que o objetivo maior seja alcançado, que é realmente pleitear pelo que é certo, pelo que é correto. E nós estamos aí na luta com a ANPC, né, que é a Associação Nacional dos Produtores de Cacau, que estamos hoje conhecendo os nossos gargalos, os nossos problemas, e um deles é a IN 125, como você falou, que está em vigor aí, e rege as importações de cacau advindas da África, mais especificamente de Costa do Marfim. Então, Vanusa, IN 18 e IN 125, duas instruções normativas que estão provocando uma certa dúvida, medo, receio dos nossos produtores por causa da substância do brometo-dimetila. Dia 20 de julho de 2020, a AIPC, Associação das Importadoras de Cacau, pede em ofício ao Ministério da Agricultura
que se exclua o brometo de metila das importações de cacau advindas da África. Bom, isso aí foi um pedido, as alegações da indústria é que se não tivesse esse cacau advindos da África, a unidade fabril deles iria parar e etc. Bom, acontece que lá na África, mais especificamente em Costa do Marfim, existem milhares de hectares no continente africano, infectado pela estriga e pela Phytophthora megacária e também entre outras doenças. Bom, o governo africano, inclusive no processo de 2018, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, reconheceu, inclusive está lá escrito, reconheceu que esses países têm a estriga, têm a Phytophthora megacária e também outras doenças. Bom, então, lá neste país, realmente, o brometo de metila foi banido já há algum tempo daquele país. Porém, existe o Acordo de Montreal aqui no Brasil. Este Acordo de Montreal diz que as importações têm que ser com o brometo de metila. É mais ou menos assim, tá, Cariane? Tudo é muito novo para a gente e nós estamos realmente estudando e já sabemos que essas informações foram passadas também por técnicos renomados, capacitados do próprio MAPA, que não poderia se excluir o brometo de metila. Então, olha para você ver o absurdo do negócio, o absurdo dos absurdos. Bom, a indústria traz cacau de regiões africanas que tem a estriga, confirmado pelos dirigentes daquele país. Ponto. E aí, o que acontece? Os técnicos daqui, do nosso país, do MAPA, do próprio MAPA, falam que não podem trazer cacau vindo daqueles países sem o uso do brometo de metila. A indústria contrária, justamente porque aquele país baniu aquela substância, pede em ofício. Então, o Ministério da Agricultura acata o pedido da indústria. Ponto. Na IN 18, que era a IN da época que regia as importações, existia lá o brometo de metila e também as doenças, estriga e Phytophthora megacária. Bom, então, a IN, a instrução normativa da época, estava claro que precisava do brometo e que também tinha aquelas doenças, ok? Bom, este é um ponto. Mas para atender a indústria, eu posso dizer isso porque foi um atendimento à indústria. Não fomos nós, produtores, quem pedimos. Não foi ninguém a não ser a indústria. Então, eu tenho propriedade para falar isso, inclusive em pedido. Nós temos o ofício que foi feito ao Ministério da Agricultura. Ponto. Então, para nossa surpresa, surge a IN 123. A IN 123, que foi anterior à IN 125. E aí, na IN 123, Caliane, eles cometeram um erro de publicação. Por quê? Toda IN que é substituta àquela atual, ela no rodapé dela tem que ser revogada aquela anterior para esta atual passar a valer. Bom, por um erro de publicação, ela não revogou a IN 18. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que simplesmente foi feito às pressas, sem uma correção, sem uma supervisão, e ela surgiu. Isso tudo muito rápido, né? Porque eu acredito que toda instrução normativa precisa de dar publicidade para que as partes se manifestem e etc. Isso é um questionamento nosso. Eu não estou afirmando que foi feito assim ou foi assado. Eu acho que deve ser feito dessa forma. E aí a IN 123 surge com essa anomalia, vamos dizer assim. E para refazer o erro, surge aí dessa publicação, eles publicam a IN 125. E essa IN 125 não aparecem as doenças estriga SPP e também não aparece mais o Phytophthora megacária. E, claro, não aparece o brometo de metila. Olha que coincidência, né? Então, a gente quer entender
isso tudo, né? O produtor de cacau foi consultado, os técnicos renomados, onde que eles ficaram quando eles deram a sua explanação técnica, que inclusive nós temos essa explanação técnica que eles foram contrários ao uso do brometo de metila. Então, nós precisamos entender, com o Ministério da Agricultura, o que está acontecendo. E o que nos chama a atenção é que o Brasil, principalmente a cacauicultura, está vivendo um enigma, né? Uma situação muito complexa com a ameaça da monilha. Então, nós já temos aqui no nosso território uma situação complexa, né? Já vivemos há mais de 30 anos o problema da vassoura de bruxa, fora as outras pragas, podridão parda e etc., que estão ainda em território, e aí a gente tem que bater nossas palmas e aplausos a toda a nossa equipe, fitossanitários, técnicos, pesquisadores, cientistas, que desenvolvem metodologias para combater estas pragas, mas a gente encontra esse gargalo que vem dentro do nosso sistema constitucional, que vem dentro do nosso sistema de gestão, né, que é um descaso. Isto é um descaso que já parte, não é um problema de governo, é um problema já de Estado. Nós temos algo que ultrapassa bandeiras ou ideologias político-partidárias. É um problema que não nos torna centro de discussão. Cacauicultura gera bilhões para a União. Cacauicultura gera emprego, tanto na sua matéria-prima quanto nos seus derivados. Chocolate é o produto mais consumido do mundo, mas cacau não deriva somente o chocolate. São 28 produtos oriundos deste produto, desta fruta, né? Nosso fruto de ouro. E vem o nosso grande gargalo. O que é que acontece na base? Vamos partir para a base federal. Você teve com o ministro Vanusa, você conversou, você teve a oportunidade de expor a ele esta demanda. O que o Ministério da Agricultura fala sobre essa decisão, sobre esta IN 125? Caliana, é o seguinte, nós estivemos na quarta-feira da semana passada, né, hoje faz uma semana, que nós estivemos com o ministro Marcos Montes. Ele nos recebeu muito bem, foi muito simpático conosco, tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso, né? Agora, esperamos que realmente ele atenda ao nosso pedido. Nós entregamos um ofício com todas as nossas argumentações a respeito da IN 125 e nós estamos esperançosos de que realmente o Ministério da Agricultura faça algo para realmente revogar essa IN 125. Porém, estava presente o secretário, o José Guilherme Leal Paustádios, quem assinou essa IN 125, e ele, presente na reunião, ele nos deu a seguinte medida, que nós teríamos que fazer uma contestação junto ao painel de controvérsias do MAPA. Bom, eu acho, claro que eu me manifestei, né? Que eu achei assim um absurdo, uma vez que está mais do que claro que houve, no mínimo, uma omissão administrativa. Eu não sei se isso se enquadra em algum crime, juridicamente falando, porque não sou eu advogada, vou me informar, estou me informando, tá? Mas é muito prematuro falar algo sem ter uma base realmente jurídica. Mas o que eu posso dizer é que existiu uma omissão, disso sim, eu posso falar com muita propriedade. Porque a partir do momento que a IN 18 existia lá as doenças Striga e Phytophthora megacarya, e na IN 125 não existe mais e também não existe o brometo de metila, aonde foi parar essas doenças? Né? Então, eu pergunto ao secretário se lá na África essas doenças foram banidas. Foram erradicadas essas doenças? Não. Ponto. O cacau está vindo de alguma região que não existe essas doenças dentro da África? Também não. Então, peraí, tem algo de errado nessa IN 125. Não tem o que se questionar. Na verdade,
a postura do secretário de mandar a gente ir para um painel de controvérsias significa que nós temos que contestar tecnicamente essa instrução normativa, sendo que não existe contestação. O que existe foi uma omissão. E quem omitiu não fomos nós, produtores de cacau. Foi quem redigiu aquela instrução normativa. Tá? Então, nós exigimos uma resposta do Ministério da Agricultura o quanto antes. Quando a gente fala do desenvolvimento das ações para a área da produção do cacau, Vanusa, a gente precisa deixar muito claro que o que está acontecendo não é um processo de interpretação avulso ou de um grupo específico, né? Nós precisamos entender que quando você fala que existe uma doença oriunda da África e existe um medicamento, né, que pode controlar esta doença, que dá um controle fitossanitário para a produção do Brasil, é importante que as nossas autoridades tenham raciocínio lógico para entender que não existe pensamento positivo ou negativo, interpretação. Existe uma doença, existe um remédio. Por que o país não vai utilizar este recurso, essa medida, como o soldado, né, de barreira? Estamos conversando com Vanusa Barroso, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cacau. Vamos para os nossos comerciais e, no retorno, a gente vai discutir sobre moageiras, sobre as políticas de produção e a posição do produtor de cacau mediante as demandas e debilidades que nós enfrentamos aqui na nossa região. Estamos de volta aqui no Papo Produtivo, conversando com Vanusa Barroso, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cacau. Vanusa, a gente estava abordando no bloco anterior sobre a documentação em relação das moageiras para a solicitação de retirada, né, da exigência do brometo de metila presente na IN 18. Eles fazem uma observação que 31% da produção nacional, da necessidade deles, fica aquém com relação à produção nacional, ou seja, o Brasil ainda não consegue atingir a demanda necessária, por isso a necessidade de importar 70%. Mas nós sabemos que as moageiras, e aí a gente tem que abrir, cacauicultura tem que atender tanto cacau de qualidade quanto cacau buque, tem que dar espaço, sim, para uma produção direcionada e para a grande indústria, mas nós precisamos fazer com que a indústria esteja sempre a serviço do produtor, e não o contrário. Esta é uma lógica que parte por um princípio da necessidade de recurso, da necessidade de produção, da necessidade de atenção e, principalmente, da necessidade de legislação do nosso país para com os nossos produtores de cacau. E aí eu quero virar para você, Vanusa, que você está à frente aí da associação, e te perguntar, hoje, o que é o maior gargalo da produção do Brasil, dos nossos produtores, para que não consigamos atingir esta meta exigida, necessitada, né, do nosso
mercado industrial para que nós tenhamos aí uma ascensão, já que o Brasil já alcançou o papel de primeiro produtor de exportador de cacau do mundo, mas que caímos. Nós sabemos os grandes problemas, mas hoje, o que é que a gente está enfrentando para não, ao atingirmos o topo e evitarmos esse tipo de constrangimento de situações com oriundos de cacaus que vêm de outros países? Caliane, os nossos gargalos são muitos, são inúmeros, né? Nós não temos assistência técnica devida. A CEPLAC, órgão que deveria estar em favorecimento ao produtor de cacau, infelizmente, existe um descaso muito grande da nossa atual diretoria para o produtor de cacau. Não existe assistência técnica, não existe investimento, não existe pesquisa. Só para você ter uma ideia, os clones que são resistentes à monilias encontram-se parados do Senargem, lá em Brasília, e que não foi levado ainda para os países para fazerem os testes. Imagine a hora que essa moniliase chegar até a Bahia, até o Pará, até o Espírito Santo, até Rondônia, né? Então, nós temos aí um descaso muito grande com o produtor de cacau. Faltam recursos para esses produtores. É claro que a dívida dos produtores de cacau da Bahia é um problema. Hoje, o produtor de cacau não consegue solicitar recursos, né, nos agentes financeiros para desenvolver, para investir na cacaucultura. Enfim, é uma série de problemas. E ainda nós temos aí agora, né, que é o nosso foco, a questão fitossanitária das importações de cacau. Imagine, Caliane, nós já sofremos há décadas, como você disse bem, no começo da nossa reportagem, da nossa entrevista, são muitos anos de sofrimento com a vassoura de bruxa. Aí agora nós temos a moniliase, nós temos uma possibilidade potencializada com a IN 125, que chega aqui no sul da Bahia, uma estriga, uma Phytophthora megacaria, entre outras doenças, não são só essas, né, que tem lá na África. Então, eu faço uma pergunta para as moageiras. O que eles já fizeram em combate à vassoura de bruxa? O que eles já fizeram na erradicação da moniliase que está lá no Acre? E o que eles vão fazer quando essa estriga chegar? Vanusa, nessa abordagem fitossanitária, a gente tem que trazer essa polêmica aqui para a nossa região de Ilhéus, a região da Bahia, que é uma região que já foi vítima, já foi alvo de problemas fitossanitários, né? E aí a gente extrapola e vai além de interpretações se biológico, se terrorismo, se natural. Mas nós temos um processo de abertura muito grande. O Porto de Ilhéus, nós recepcionamos essas cargas. E aí eu quero que você nos diga como é que você avalia a nossa estrutura, a nossa recepção para o combate, para o controle dessas pragas ou desses problemas futuros que podem vir através da nossa estrutura portuária, né, na nossa estrutura de exportação aqui na região de Ilhéus, que é, sim, considerado o grande processo, né, de abertura, de chegada do que vem de fora. Eliane, segundo informações, tá? Nós não temos isso comprovado, mas estamos buscando essa comprovação. Mas, segundo as informações, é que esse controle fitossanitário, na origem, lá no Porto de Ilhéus, está muito afrouxada. O que é isso? Segundo informações que nós recebemos, o diretor da CEPLAC, tá, o senhor Valdec, retirou das funções alguns fiscais que antes faziam as importações fitossanitárias dos navios que chegam, colocando em outras funções e passando essas atribuições a cargo do SIC,
que é Centro de Inovação do Cacau. Bom, não estou aqui afirmando que ele está cometendo um crime ou não. Acredito que ele está fazendo algo dentro da legalidade. Porém, imagine você, nós já não temos lá o brometo de metila, que é a única substância capaz de matar essas pragas. Quando chegam aqui, os fiscais que já tinham toda uma experiência profissional, a expertise de fazer estes trabalhos, eles foram colocados em uma outra função e aí passou para uma empresa privada. Bom, se está dentro da legalidade ou não, não sei lhe informar, Kaliane. Eu só te digo que está afrouxado, tá? Porque quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente fica ainda mais preocupado, porque quem está fazendo este controle, quem está pagando este controle é a própria indústria, né? Então, assim, bom, está dentro da legalidade? Não sei, mas se estiver, essa legalidade está errada. Quem tem que fazer esse controle fitossanitário é o Estado. Ele é o responsável. Porque, vejam bem, se acontecer alguma coisa de errado, como você falou aí muito bem sobre a vassoura de bruxa, se foi introduzido criminosamente ou não, nós sabemos que foi criminosamente, foi um crime, né? Mas até hoje os produtores de cacau amargam grandes prejuízos. Né? Então, quem vai ficar com prejuízo quando essa estriga aparecer aqui no sul da Bahia? E isso se disseminar, quem vai pagar o preço? Vai ser a indústria? Vai ser o SIC? Vai ser quem? Então, assim, Kaliane, realmente, se está dentro da legalidade ou não sei lhe falar, mas só te digo com toda certeza que tem algo de errado e muito grave. Os nossos políticos precisam realmente apertar e criar leis capazes de realmente nos dar essa segurança. Obrigada, Vanusa, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Papo Produtivo. Obrigada, Kaliane, pela oportunidade, né, de que você está nos dando com essa entrevista. Eu espero que essa seja a primeira de muitas. Esperamos realmente, nós estamos muito convictos de que precisamos e devemos melhorar o setor cacaueiro, e a ANPC está disposta a realmente tornar o produtor de cacau como ator principal dessa cadeia, porque somos nós quem geramos os empregos, somos nós quem plantamos, somos nós quem preservamos a natureza, preservamos a Mata Atlântica, preservamos a Amazônia, lá os associados do Pará, do estado do Amazonas, enfim, nós somos, a ANPC é uma associação nacional, então nós temos produtores de vários estados do cacau, até mesmo do Amapá, Acre, Transamazônica, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso. Então, nós temos aí, gente, a oportunidade de sermos ouvidos pelos nossos políticos. Peço aos produtores de cacau que estiverem ouvindo essa entrevista a nos procurarem para que a gente possa sempre estarmos mais fortes, né? A verdade é que uma andorinha só não faz verão. E a ANPC está aí para isso. Nós precisamos realmente trazer o produtor de cacau a gente se unir e a nos fortalecer. Estamos com o stand, viu, gente, no Festival de Chocolate. Lá teremos alguns membros da ANPC e, na oportunidade, filie-se à ANPC. Né? Nós precisamos de muitos. O nosso trabalho vai ser árduo, não vai ser fácil. E quanto mais produtores estiverem abraçando a causa, estiverem presentes na ANPC, com certeza nos fortaleceremos e conseguiremos muito mais rápido os nossos objetivos. Coisa boa! TV Cacau, produzindo conteúdos com fruto do conhecimento.